Olá, muito boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Eu convido a você para fazermos uma oração, para finalizarmos o nosso dia. Ore comigo o Salmo 132. O tema diz o seguinte: o perdão traz a verdadeira alegria. Somente quando pedimos a Deus para perdoar nossos pecados é que Ele nos dá a felicidade e o verdadeiro alívio em relação à culpa. Ore comigo, declare essas palavras, seja em voz alta ou em pensamento, da maneira em que você achar melhor. Salmo 132, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Louvado seja Deus. Que você possa pedir perdão para Deus dos teus erros, confessar os seus pecados a Deus e não cometê-los mais, para que Deus possa instruir o caminho que você deve seguir. Versículo 8. Quando confessamos o nosso pecado a Deus, nós sofremos, porque nós cometemos erros e Deus é justo. Um exemplo que eu te dou: quando um filho seu faz alguma arte, você não pega e dá uma surra nele, para que ele não cometa mais? Assim é Deus. Deus é justo o tempo todo. Se errarmos, se fazer coisas que desagradam a Deus, você pode ter certeza, a mão de Deus pesará sobre nós. E o que cabe a nós é reconhecermos que somos falhos, que erramos, e pedir perdão para Deus e não cometer mais, não errar, e viver em santidade com Cristo. O versículo 8: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O 9: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Louvado seja o meu Deus. Que você examine a tua consciência, que examine quais são os seus pecados, os seus erros, e peça direcionamento para Deus, para que Ele possa instruir-te, para que Ele possa te mostrar o caminho e que você não venha cometer mais erros
que foram cometidos, que você esteja na presença de Deus, para que você viva uma vida em santidade, uma vida em comunhão com Deus, em nome de Jesus. Que tenhamos uma noite abençoada, que todo levante maligno, toda tentação caia por terra, toda enfermidade, tudo aquilo de ruim que vier contra a tua vida, seja repreendido e queimado em nome de Jesus. Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Deus é fiel. Compartilhe essa oração. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa ensinar o caminho que você deve seguir. E que você possa estar sempre na presença de Deus. Um grande abraço. Fique com Deus. Que Deus possa me perdoar pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, pelos meus erros. E um deles foi cometido agora no Salmo. Nós oramos o Salmo 32. E eu falei, vamos orar o Salmo 132. Como eu falei o Salmo 132, eu convido a você, com fé, vamos orar o Salmo 132? Declare essas palavras comigo, seja em voz alta ou em pensamento, da maneira que você achar melhor. E peça para Deus, Deus, o que esse Salmo quer mostrar na minha vida? O que as tuas palavras, Senhor, quer falar comigo nesta noite? Repita comigo essas palavras, seja em voz alta ou em pensamento, da maneira que você achar melhor. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Éfrata, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça, e alegrem-se os teus santos, por amor de Davi, teu servo. Não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-o para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que tenhamos uma noite abençoada diante da presença e da proteção de Deus, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Ótima noite para você, varão. Ótima noite para você, varoa. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família.